Este é o som da tua noiva. Este é o som da tua igreja apaixonada. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso ao nosso Deus. Amém. Podeis assentar, igreja. Que nós venhamos diminuir o Senhor. Ele venha a ser exaltado, Ele venha a ser glorificado em nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Porque Deus é bom o tempo todo. Ele é bom demais. Amém? Quero dar as boas-vindas para todos aqueles que estão aqui, nos dando a honra de tê-los pela primeira, segunda ou terceira vez aqui conosco, ao casal. Seja muito bem-vindo aqui, viu? Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, em nome de Jesus. Gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 37, do versículo 6 ao versículo 9. Gênesis 37, versículo 6 ao versículo 9. E hoje nós vamos falar a respeito, o nosso tema é obstáculos que uma pessoa de fé enfrenta. Amém? Veja bem que nós estamos falando que não é uma pessoa que não tem fé, mas uma pessoa de fé. Então nós vamos falar disso. Os obstáculos que você, que é uma pessoa de fé, muitas vezes enfrenta na sua vida. Todos encontraram? Gênesis capítulo 37. Se você não encontrou, com certeza o Paulinho já, a sua eficiência, já colocou ali. Amém? Então vamos ler, mesmo assentados, com reverência, na palavra do Senhor, atentos ao que a palavra fala. E a palavra diz o seguinte: e disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Baixa sua cabeça e nós vamos fazer uma oração. Amado Deus, bendito Senhor, nesta hora nós curvamos não apenas a nossa cabeça, mas o nosso coração se rendendo ao Senhor, se rendendo à Tua palavra. Oramos, Pai, a Ti nesse minuto para que toda a empreitada do inimigo caia por terra em nossas vidas, que toda seta enviada do inferno contra nós não venha prevalecer, mas que a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra, Senhor, que destrói todo o intento do inimigo, ela venha ministrar ao nosso coração nesta noite, neste lugar, na vida de todos os que estão aqui, em nome do Senhor Jesus, que seja derrubado por terra toda mentira do inimigo, que seja derrubado por terra todo o intento do inferno, em nome do Senhor Jesus. E declaramos, ó Deus, que só o Senhor prevalece neste lugar. Senhor, a nossa mente e o nosso coração nós consagramos inteiramente a Ti. Vem nos renovando, vem nos restaurando, vem perdoando os nossos pecados, ó Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda nesta noite, nos ajuda na nossa caminhada contigo, Senhor. E que tudo que formos fazer aqui seja para a glória do Teu santo nome. Quem crê, diga amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Amados, nós temos falado muito nas terças-feiras e ensinado a respeito de fé e a respeito de sonhar.
E umas 2 ou 3 pessoas me falaram como seria bom, né? Também está falando desse assunto no domingo, porque o domingo é um dia onde tem mais, os irmãos estão mais presentes do que a terça-feira. E não é que eu vou estar repetindo o que foi falado. Estarei dando sequência àquilo que nós estamos falando na terça-feira, porque tem sido algo que tem edificado muitas vidas, que tem falado ao coração de muitas pessoas. Amém? E hoje o tema é o obstáculo que uma pessoa de fé enfrenta. Quantas mulheres e quantos homens de Deus de fé nós temos aqui neste lugar? Amém? Diga, eu sou uma pessoa de fé. Amém, queridos? Então, amados, mediante a essa linguagem que nós estamos ministrando a respeito dos sonhos, né? Nós temos aprendido que o Senhor, Ele nos fez com a capacidade sonhadora, amém? Ele nos fez com a capacidade de sonhar, mas que no longo da nossa estrada, no longo da nossa caminhada, muitas vezes nós temos perdido essa capacidade de sonhar. E nós aprendemos que o Senhor, Ele quer restaurar isto em nós, em nosso coração, na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, em todos os aspectos da nossa vida. O Senhor quer restaurar a capacidade de sonhar do seu povo. E entendemos também que essa capacidade de sonhar, o Senhor nos deu para que, além de tudo isso que eu falei, nós possamos sim sonhar para realizar a obra que Ele tem nos confiado. Amém? Então você é um sonhador, você é uma sonhadora para realizar a obra de Deus. Posso ouvir um aleluia? Glória a Jesus. Então, mediante essa linguagem dos sonhos, Deus, conforme o texto que nós lemos, Deus revelou a José o curso que a sua vida, a vida de José tomaria. E também Deus revela a José, através dos sonhos, os grandes propósitos que Deus tinha para com ele. Diga assim, Deus... Mais forte, Deus tem propósitos na minha vida. Aleluia. Entretanto, meus amados irmãos, enquanto Deus mostrava a José um futuro de bênção, por outro lado, o inimigo maquinava um plano por um meio de fazer com que José, ele não alcançasse o sonho de Deus para a sua vida. E este é o trabalho do inimigo. A Bíblia diz que ele veio para quê? Vamos dizer junto, 3 coisas: para matar e destruir. Então, a função do inimigo, nesse momento da vida de José, era justamente maquinar, era justamente fazer planos para que José não alcançasse os sonhos de Deus para a vida dele. E da mesma forma, muitas vezes o inimigo tem trabalhado nas nossas vidas para que nós não venhamos alcançar os planos de Deus, os sonhos que Deus tem para a nossa família, para a nossa vida financeira, para a nossa vida ministerial, para a nossa vida em todos os âmbitos da nossa vida. O inimigo, ele trabalha para que você não alcance esses sonhos de Deus. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que Ele nos capacita, é um Deus que está conosco, é um Deus que não nos abandona. Amém, igreja? Aleluia! Então, meus queridos, da mesma maneira, quando Deus revela o seu sonho a uma pessoa, é provável que esta pessoa a qual Deus revela os seus sonhos, e essa pessoa sou eu e você,
provavelmente nós iremos enfrentar diferentes obstáculos na nossa caminhada até nós conquistarmos os sonhos de Deus na nossa vida. E nesta ministração, nós iremos identificar, nós iremos aprender. Eu quero que você esteja bastante atento, porque é muito importante a sua atenção em relação a isso. Nós iremos identificar alguns obstáculos que aparecem diante da nossa caminhada, que nos impede muitas vezes de desfrutar dos sonhos de Deus na nossa vida. E nós vamos hoje aprender a identificar e também nós vamos aprender a superar todos esses obstáculos. Amém? Em nome de Jesus. E o primeiro obstáculo que nós encontramos, que nós podemos ver nesta palavra, é o obstáculo da inveja. Diga, inveja. Mas o que é a inveja? A inveja, meus amados irmãos, é um instrumento de tristeza ou pesar que uma pessoa experimenta em seu coração por causa de um bem alheio. É quando a pessoa, ela fica triste porque alguém alcançou algo de bom. Tem pessoas que não têm, mas também não quer que o outro tenha. E quando o outro tem, ela fica com o seu coração pesado, ela fica com o seu coração entristecido, porque aquela pessoa alcançou aquele bem e ela não tem, e ela não alcançou. Então, a inveja, ela traz no coração do invejoso essa tristeza, esse pesar. E eu acredito que não tem nenhum invejoso aqui neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Porque a inveja é um instrumento por meio do qual o inimigo, ele tenta deprimir o homem de Deus, a mulher de Deus. Amado, se você deixar que a inveja entre no seu coração, porque de certa forma a inveja é a frustração de algo que você não alcançou, mas que alguém alcançou. E quando nós permitimos isso, nós estamos deixando que o inimigo, ele traga esse instrumento para ferir as nossas emoções. E ferindo as nossas emoções, ele vai estar trazendo também a depressão sobre a pessoa. Lá em Provérbios 27:4, diz assim a palavra de Deus. Salomão disse: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Amados, talvez a gente diga assim: não, mas eu não sou invejoso não. Mas será que no nosso coraçãozinho, lá no fundo, será que nunca nós sentimos um pouquinho sequer de inveja de alguma coisa? Responda para você mesmo. Porque aqui a palavra do Senhor, gente, aqui está se tratando do povo de Deus. Aqui está se tratando dos filhos de Jacó, que sentiram inveja do seu irmão mais novo. O coração deles se iraram por conta que eles tinham inveja de José. Então, amados, isso aqui está falando desse povo, que era o povo escolhido por Deus. Nós somos um povo escolhido por Deus. Talvez você diga: não, mas por nenhum momento eu nunca senti uma inveja. Não senti. Mas lá no fundo, talvez você desejou alguma coisa, ou talvez você ficou chateado porque alguém conquistou algo e você não conquistou,
ou você se achava merecedor daquilo e não foi com você, isso é inveja. Amém, irmãos? Então, amados, a inveja, ela é cruel. A inveja acende dentro das pessoas a ira. E Salomão diz, mas quem pode resistir à inveja? Ele está fazendo uma pergunta, quem pode resistir à inveja? Amados, quando José contou aos seus irmãos o sonho que Deus lhe tinha dado, ele teve que enfrentar este obstáculo. Por que José, ele teve que enfrentar esse obstáculo? Do versículo 5 até o 11, é o que nós acabamos de ler. Aliás, lemos até o 9, mas mais adiante, lá no 11, vai falar, nesse mesmo texto, que os irmãos de José, o coração deles ficaram cheio de inveja em relação a José. Então, da mesma maneira, é possível, igreja, amados irmãos, que uma pessoa que ela foi restaurada em sua capacidade de sonhar, ela venha enfrentar este ataque do inimigo. Mas nós podemos nos sustentar como fez José, por meio de uma confiança plena no Senhor e na sua palavra. Quando Deus deu aqueles sonhos a José, José, ele confiou na palavra de Deus. Ele confiou que aqueles sonhos ali iriam se realizar, iriam se concretizar. Apesar de todos os obstáculos que aconteceram na vida de José, que ele teve que enfrentar, ele se apegou a essa palavra, ele se apegou a esta promessa, a sua confiança estava firmada no Senhor, a sua confiança estava firmada na palavra de Deus. E eu pergunto para você esta noite aqui, aonde está firmada a sua confiança? A tua confiança está firmada na palavra ou a tua confiança está firmada nas tuas forças, naquilo que você pode fazer por você mesmo? A nossa confiança, ela deve estar firmada na palavra do Senhor. Aleluia. Amém? Em Gênesis 45, é só você folhear aí umas 2 páginas ou 3. Gênesis 45, lá no versículo 8, vamos ver aqui o que é que o Senhor fala, né? No versículo 8, Gênesis 45, versículo 8 diz assim: assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Amados, como nós vimos a história de José, os irmãos de José tinham muita inveja de José, porque era um filho muito achegado de Jacó, era o mais novo, era o filho da velhice de Jacó. E eles tinham muita inveja por conta dessa relação de pai e filho que havia entre Jacó e José. E eles maquinaram um plano, né, de pegar José, lançaram ele numa cisterna, para que ele morresse naquela cisterna. Depois tiraram ele de lá e venderam ele como escravo. E acontece que José, ele foi vendido lá no Egito, e ele se torna, lá no capítulo 41, fala a respeito disso, que ele se torna, diante de toda a circunstância da vida, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas depois ele se torna governador do Egito, homem de confiança de Faraó. Amém? Então, ele tinha o domínio sobre tudo ali. Sobre tudo. Depois de Faraó, era a pessoa
de José. E aí, José, ele teve certa vez que houve muita fome lá na terra onde seus pais estavam e os seus irmãos. E eles tiveram que ir até o Egito para buscar comida, para comprar comida, porque em Canaã não tinha, estava um deserto, não chovia, estava uma circunstância terrível. E quando eles chegaram lá, José reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não reconhecem José. E José ajuda aqueles que o vendeu um dia. E glória a Deus, porque nós vimos aqui que no coração de José não havia ódio, no coração de José não havia aquele sentimento de vingança. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus. É por isso que ele fala aqui para os seus irmãos que não, assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Ele estava dizendo isso, amados, porque tudo que ele passou havia um propósito de Deus por trás de tudo isso, amém? Que não foi porque os seus irmãos o venderam como escravo, mas foi propósito de Deus acontecer tudo aquilo com ele, para que ele fosse levantado como governador lá no Egito, amém? E para que ele pudesse suprir a fome do seu povo. E amados, mesmo nosso Senhor Jesus, ele também teve que enfrentar a inveja dos líderes religiosos da época. Nós sabemos, amados, que aquele povo ali que estava na liderança religiosa na época de Jesus, o coração deles se encheram de ira. O coração deles se encheram de inveja. Eles tinham medo de perder o seu posto, o seu status ali, por causa que Jesus estava fazendo grandes coisas. Caifás, ele maquinou tudo, ele maquinou a morte de Jesus. Houve assim algo assim terrível, tudo por conta que a inveja entrou no coração daqueles líderes. Claro que nós sabemos que toda a trajetória de Jesus, tudo aquilo que ele passou, todos os obstáculos que passou, toda a circunstância que ele passou, foi justamente para que o propósito de Deus na vida dele fosse cumprido. E o propósito de Deus na vida de Jesus foi para que Jesus viesse aqui, morresse na cruz do Calvário, para salvar e resgatar o pecador. Amém? Então, foi necessário acontecer tudo isso. O que aconteceu com Jesus. Mas nós percebemos na vida de Jesus que havia uma convicção muito forte, havia uma convicção muito firme no coração de Jesus em fazer a vontade do Pai. E porque havia essa convicção em seu coração, o Pai deu a capacidade a Jesus de perseverar até completar a sua obra redentora. Aleluia! Porque Deus viu e Ele capacitou a Jesus. E Ele foi perseverante até o fim. Muitas vezes, amados, nós estamos quase que pegando no nosso sonho. Mas porque nós não perseveramos. Mas porque nós vem um obstáculo, e o obstáculo que vem, nós já tropeçamos e caímos. Nós não conseguimos tocar naquele sonho. Nós não conseguimos usufruir dessa promessa, desse sonho de Deus. Precisamos perseverar. Você precisa perseverar, porque é só através da perseverança que nós vamos conquistar os nossos sonhos. Amém? Segundo obstáculo, a rejeição. Diga rejeição.
uma vez que os irmãos de José, eles deram lugar à inveja em seu coração, eles começaram a maquinar a sua destruição. Eles viram José de longe, vamos ver o que é que diz aqui no capítulo 37, versículo 18 e 20, de Gênesis 37, versículo 18 e 20, diz assim: e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Olha só, os próprios irmãos estavam maquinando para matar José. E disseram ao outro: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Os próprios irmãos de José maquinando a morte do seu irmão por causa da inveja. Aí, por conta disso, por conta dessa atitude, e nós vemos que com essa atitude dos irmãos de José, o que é que acontece? O que é que o inimigo fez? O inimigo plantou na mente daqueles homens pensamentos do mal. Pensamento que iria conduzir aqueles homens a rejeitar o seu próprio irmão por causa da inveja. Você vê como a inveja é uma coisa feia, é uma coisa triste, é uma coisa realmente assim, é um sentimento terrível. O que leva, o que faz, o que a inveja pode fazer na mente e no coração de uma pessoa. Porque no momento que eles tramam contra José, eles estão rejeitando a José. Eles rejeitaram a José. Eles jogaram José numa cisterna vazia. E naquela cisterna vazia que ele foi jogado, ele passou ali algum tempo. O que foi que José, ele experimentou? Ele experimentou a escuridão. Ele experimentou a depressão. E uma profunda solidão. Gente, os próprios irmãos fizeram isso. Hoje eu fiquei chocada com algo que eu vi, que foi postado na rede social, de um filho que pegou um pai idoso, fez lá no quintal, eu não sei como é que foi aquilo, mas esse louco pega o seu pai e prendeu o homem num, tipo aqui, tá aqui, né, o quintal. Aí parece que ele fez lá um buraco, não sei como é que foi aquilo não, mas prendeu o homem, passou, concretou o local onde o homem estava, e o senhor lá, de cabeça branca, estava nu dentro desse buraco. E ele disse para a família que o senhor havia sumido. E aí começou as investigações, e as investigações foi parar nesse filho, porque ele prendeu o pai e dava comida ao pai por uma sonda. Não sei como era que era isso também. E a polícia passou, quebrando o local, porque ele falou onde o senhor estava, quebrando o local para tirar aquele velhinho daquele lugar. Passa o homem, a polícia tirando esse senhor, ele nu, aí colocam a toalha naquele senhor, o próprio filho. Para quê? Para pegar o dinheiro da aposentadoria do velhinho. Imagine que coisa horrível. A que ponto o ser humano pode chegar? A que ponto, meu povo? Pelo amor de Deus. Então, aí eu pensei justamente agora nesse homem. Você já pensou há dias aquele homem ali? Num buraco, coberto por concreto. Ali foi um milagre, aquele senhor está vivo. Que foi que aquele homem experimentou, assim como José, ele experimentou a dor da rejeição do filho também.
a dor da solidão. Aquele homem pensou, como pode acontecer isso comigo? Talvez na mente desse senhor. Eu gerei um filho, eu fiz um filho para fazer isto comigo. Que coisa! E o que José podia pensar, jogado naquela cisterna escura? Como pode os meus irmãos fazer isto comigo? Qualquer ser humano se sentia, questionava, iria se sentir solitário numa situação dessa. E finalmente José, ele foi vendido, como eu já falei anteriormente, como escravo a uns ismaelitas que iam passando ali naquele momento. Isto porque um dos irmãos interviu e disse, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo, mas não vamos matá-lo. Porque a intenção dos outros era matar José. Então, o fato, amados, eu quero falar com você nesta noite, com você, igreja que está aqui, amém? Com o teu irmão aí do lado, Deus está falando em nome de Jesus. O fato de uma pessoa experimentar a rejeição por causa da obediência a Deus não deve ser motivo para o desânimo. Pelo contrário, é uma oportunidade para medir a nossa solidez, a solidez da nossa fé. Amém, amados? É onde nós vamos fazer como José. Nós vamos ratificar, nós vamos declarar que nós temos fé no nosso Deus. Amém? O desânimo virá. Ninguém aqui, amados, ninguém aqui. Você não está apto a não ficar desanimado. Todos nós desanimamos algumas vezes, por alguns momentos, mas o que nós temos que fazer é não permitir que esse desânimo venha roubar a nossa fé, venha roubar os nossos sonhos, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Amados, um sonhador se mantém a sua fé firme. Diga, um sonhador mantém a sua fé firme. Como é que nós iremos alcançar os nossos sonhos se nós não tivermos fé? Se nós não cremos que nós podemos apalpar, se nós não crermos que nós podemos e vamos conseguir realizar esses sonhos em Deus. Todo sonhador deve manter firme a sua fé. Sabe por quê? Porque sabe que não importa a dificuldade da situação que esteja enfrentando, esta pode ser transformada por Deus em um motivo de alegria. Glória a Deus. Ou seja, aquilo que nós estamos passando hoje, a dificuldade, o obstáculo, o desânimo que você está enfrentando hoje, a rejeição, a dor da solidão, seja lá o que for, meus amados, em nome de Jesus, é o que Deus está falando. Ele vai transformar isto em motivo de alegria. Aleluia! Em motivo de alegria. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? A circunstância está diante de você. Amado, sempre tem circunstância. A gente, olha, entenda. Circunstância sempre vai haver. Sempre. Jesus não passou pela circunstância. Eu e você vamos passar também. Só que essa circunstância, na vida de uma pessoa que tem fé, ela vai se transformar em motivo de alegria. Sabe por quê? Porque Deus vai reverter a situação. Você está entendendo? Diga, Deus, com convicção, Deus vai reverter, bora, a minha situação.
Vire para o seu irmão e diga: Deus vai reverter a sua circunstância. E Ele vai transformar em alegria. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro obstáculo, amados, que uma pessoa de fé enfrenta é a mudança. Diga: mudança. Então, depois de José sofrer da inveja dos irmãos, sofrer da rejeição, José ele teve que enfrentar uma série de mudanças em sua vida. E essas séries de mudanças em sua vida foi colocando a fé de José em prova. Talvez você diga para mim assim: pastora, eu tenho passado por várias mudanças em minha vida. Eu mudei de emprego, eu estava num relacionamento que não deu certo, estou sozinha agora, é mudança. Eu mudei, sei lá. Isso, e essas mudanças talvez que esteja acontecendo na sua vida, seja um obstáculo talvez de você alcançar os sonhos de Deus. E José, ele passou por várias mudanças na vida dele. E cada mudança que ele passou na vida dele foi justamente para colocar a sua fé em prova. Talvez essas mudanças que você tem passado na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal, no seu ministério, na sua célula, talvez isso seja para colocar a tua fé em prova. Eu pergunto a você: você vai sair aprovado ou não? Você vai sair aprovado? Bora? Vai sair aprovado, sim ou não? Diga sim. Oh, glória. Porque se a nossa fé está sendo provada, é para que nós sejamos aprovados diante do nosso Criador. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Quais foram as mudanças que aconteceu na vida de José? A primeira mudança, acredito que foi uma dor terrível no coração de José. Ele teve que se desligar, ele teve que se desprender-se de seu pai. E quando acontece tudo isso aqui com José, ele tinha a idade de 17 anos, diz a palavra. Ou seja, um adolescente entrando na juventude, um jovenzinho. 17 anos, passando por tudo isso. Então, Jacó, ele mimava muito ao seu filho. A palavra do Senhor, lá no capítulo 37 aí de Gênesis, só que lá no comecinho, no versículo 3, diz: Israel é Jacó, amava José mais, olha só, mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. Os outros filhos não tinham essa túnica especial, mas José tinha. Então nós podemos ver que havia uma ligação muito forte entre Jacó e José. E José, quando é lançado na cisterna, José, quando é vendido como escravo, roubam dele, os seus irmãos roubam de José o prazer de estar ao lado de seu pai. Roubam de José o relacionamento que ele tinha com o seu pai. Ele rouba de José o prazer de todos os dias estar conversando, estar tomando o café da manhã, estar almoçando, estar jantando, adorando, louvando a Deus, aprendendo sobre a palavra de Deus.
Deus com o seu pai. Uma mudança drástica na vida de José. Amados, quando você tem alguém muito próximo de você, um filho ou um esposo, mas vamos aqui colocar um filho, e você cuida, e você cuida, e você zela, e você faz e tal, mas chega um dia que o filho vai precisar sair de casa. Vai precisar, um dia esse filho vai sair para estudar fora, vai sair para morar sozinho, vai sair porque vai casar, vai constituir uma família. Eu não sei você, mas acredito que todos os pais ou mães sentem. Eu senti quando a Natália saiu. A gente sente. Porque está ali debaixo das nossas asas. Está ali debaixo dos nossos olhos. É natural. E isso chama-se a síndrome do ninho vazio. É quando o filho sai de dentro, debaixo do convívio dos pais. E aí vem aquele vazio, que parece aquele sentimento de perca, né? Mas aí depois vai passando. Graças a Deus que passa, né? Então imagina aí, como ficou José, que José era apaixonado, aliás, Jacó era apaixonado por José, filho amado. Como ficou o coração desse pai? Porque todo esse plano desses irmãos de José, não só atingiu a vida de José, mas também a vida de seu pai, porque a Bíblia relata que ele ficou muito triste, muito deprimido. Jacó. E muitas vezes, amados, acontece também isso conosco. Muitas vezes mudanças vão fazer com que nós venhamos nos desprender de algo, com que nós venhamos perder alguma coisa. Uma outra mudança que aconteceu na vida de José foi que ele adaptasse a uma terra estranha. Ele teve que se adaptar à terra lá do Egito, a qual ele foi vendido. Meu Deus, uma outra cultura. Não eram pessoas que professavam a sua fé, a mesma fé que ele. Eram pessoas que adoravam outros deuses. Era outra cultura totalmente diferente. Ele estava distante do seu povo. Ele estava distante da sua terra natal. Ele estava distante do seu pai. Ele estava distante da sua cultura. E ele tinha que conviver com aquela cultura daquela terra que para ele era estranha. No versículo 36, do capítulo 37, a palavra diz: os medianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão de guerra. Então agora ele estava habitando no Egito, como escravo, em terra estranha. Outra coisa mudança que aconteceu na vida de José, olha só, ele era um filho mimado, filho querido por Jacó, era o filho que talvez usufruísse de coisas até melhores do que os outros irmãos. E agora ele se encontrava numa posição, ele se encontrava numa forma onde ele estava vivendo como escravo. Ele vivia como príncipe e agora ele estava nessa terra estranha, vivendo como escravo, vivendo como prisioneiro, com apenas 17 anos de idade. Já pensou? 17 anos de idade passando por tudo isso. Mas o que foi que manteve essa fortaleza espiritual de José? Queridos, foi a fé que José tinha em Deus.
A fé que José tinha nos propósitos de Deus na vida dele. Deus deu sonhos a José e ele se apegou com aquilo. E ele se firmou com aqueles sonhos. E desta maneira pôde enfrentar, meus queridos, cada mudança em sua vida. E nós vimos que José, ele espera com paciência o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Precisamos, amados, aguardar com paciência o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Quem crê nas promessas do Senhor? Oh, amém, fraco. Quem crê nas promessas do Senhor? Aleluia. Mas muitas vezes nós queremos ver as coisas acontecendo de uma forma tão instantânea. Muitas vezes, como eu já falei, o primeiro obstáculo, a primeira mudança, nós já desistimos. Aprenda com José, persevere. Amém? Porque a vitória é sua, em nome de Jesus. E nós, como sonhadores, como servo do Senhor, Ele está nos dizendo esta noite, amados, que nós precisamos ter essa capacidade de assumir mudanças em nossas vidas. Porque, a princípio, nós podemos até achar que aquela mudança foi ruim demais. Que aquilo que aconteceu, aquilo que mudou na nossa vida, está sendo uma pedra de tropeço. Mas veja além, veja no futuro, o que é que Deus tem guardado para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? José, ele tinha o respaldo do Senhor. Quando o Senhor deu a José aquele sonho e ele se apegou com ele. Aleluia. Ele sabia que aqueles sonhos iriam se cumprir. E você precisa crer que os sonhos de Deus na sua vida, cada um há de se cumprir para a glória de Deus. Um outro obstáculo, amados, na vida de uma pessoa de fé. Entenda bem, estou falando a respeito de pessoa de fé. Eu não estou falando em alguém que não tem fé. Eu estou falando para a igreja. E o Senhor está falando para a igreja do Senhor. Aleluia. E esse outro obstáculo chama-se tentação. É o quarto obstáculo, tentação. José, ele também teve que enfrentar a tentação. José, ele foi rondado por um espírito de sedução. Mas José, ele se manteve firme. A esposa do próprio faraó arma contra José. José era um homem bonito, jovem, de boa aparência, governador. E a mulher se encanta com ele. E ela se seduz. Ela dá aquelas cantadas. Ela chama José para um negocinho a mais. Mas José sempre se mantendo firme. E ele se manteve firme. É cabra macho mesmo. Porque uma pessoa, um homem, se manter firme diante de uma mulher que com certeza deveria ser bela, deveria estar muito bem vestida, muito cheirosa, a pele muito macia, muito sedutora. Um homem, um jovem se manter firme numa circunstância dessa, seria bem complicado e bem difícil. Mas aquele que está firme na rocha, aquele que está firmado com o Senhor, aquele que crê que as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida, eles permanecem firmes. E eles não cedem à tentação da carne. E foi justamente isso que aconteceu. Ele se manteve firme. Ele não cedeu. Porque no coração de José, o coração dele estava tomado por uma decisão de não falhar com Deus. O teu coração está firmado em quê? Qual é a decisão do teu coração, amado e amada?
nada. O coração dele, ele já tinha colocado, imprimido, eu não vou falhar com Deus. Porque ele entendia que se ele falhasse com Deus, iria ser mais difícil ele alcançar as promessas de Deus na vida dele. E ele não cede aos desejos enganosos da carne. E teve uma vez que essa mulher armou, e ele não cedeu, e ela toma a capa dele, né, a capa de José, e ela arma contra ele, e começa a gritar por socorro, e aí vem os guardas, e ela diz, olha, o José, ele tentou me seduzir, e não sei o que, está aqui como testemunha a capa dele nas minhas mãos, e por conta disso, José vai preso. Mas ele não fica na prisão, amém? Em nome de Jesus. Aleluia. E de igual maneira, todos nós enfrentamos tentações diariamente. Quem é que não enfrenta tentação aqui? Quem é? Todos nós enfrentamos. Às vezes é uma tentação de uma mentirinha, de dizer uma mentirinha. Às vezes é uma tentação, sei lá, de olhar e cobiçar algo de alguém. Ou olhar para uma mulher bonita e desejar e aquilo outro. Ou até mesmo uma mulher olhar para um homem e sentir-se seduzida, sentir-se tentada. Todas as pessoas, amado, todos nós enfrentamos tentações de alguma forma na nossa vida. Até mesmo a tentação de desistir dos projetos e dos sonhos de Deus na nossa vida. Até mesmo a tentação de parar. Até mesmo a tentação de jogar tudo para o alto. Então, todos os dias, nós somos tentados a alguma coisa. Mas nós devemos estar preparados, queridos, para resistir a essas tentações com firmeza, como José fez em nome de Jesus. E embora José tivesse que enfrentar a inveja, a rejeição, a mudança e a tentação, ele nunca perdeu de vista o sonho de Deus para a vida dele. Diga, eu nunca vou perder de vista o sonho de Deus para a minha vida. José tinha plena certeza de que Deus marcara em sua agenda um tempo estabelecido para tornar realidade os sonhos de Deus na vida de José. Aleluia! Ele sabia que aquele dia estava agendado lá na agenda de Deus. E no dia que Deus agendou, iria se cumprir, glória a Deus. Aleluia. E nós vemos isso em Gênesis 47, do versículo 1 ao versículo 6, que diz: então veio José e anunciou a Faraó e disse, depois, né, isso aqui é depois, que os irmãos foram até o Egito, atrás de comida, e José os reconheceu, e deu um monte de comida, e eles voltaram para Canaã, com essa provisão, e eles foram e voltaram várias vezes. E aí, quando José se faz conhecido a seus irmãos, chama toda a sua família para o Egito, para que eles pudessem morar ali com ele, e para que eles fossem abençoados. E o seu pai também viesse junto. Aí, quando isso acontece, José chega diante de Faraó e diz: meu pai e os meus irmãos, e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que tem, são vindos da terra de Canaã. E eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte dos seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque
não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gozém. Então falou o Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faz habitar o teu pai e teus irmãos. Glória a Deus. E habitem na terra de Gozém. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Então, olha, gente, que coisa tremenda. Faraó dá ordem para José colocar o seu pai nas melhores terras, colocar ali no melhor lugar, onde tivesse mais abundância. Mas este era o propósito de Deus na vida de José. Quando Deus deu aquele sonho a José, de que seus irmãos iriam se curvar diante dele, era Deus falando, Deus já estava profetizando para eles aquilo que iria acontecer futuramente, que viria fome sobre Canaã, mas que uma pessoa ali iria se levantar como governador lá no Egito, para transformar, para modificar toda esta situação. E foi justamente isto que aconteceu. Eles tiveram mesmo que se prostrar mesmo ali, reconhecer de que aquele sonho, naquele momento, estava sendo realizado. Estava acontecendo justamente como ele falou, como José havia falado a respeito do sonho. E é assim que Deus faz. Amém, queridos? Nas nossas vidas. É assim que o Senhor faz. E toda pessoa que deseja alcançar o sonho de Deus, ela deve superar os obstáculos que vão aparecer diante de você. Amém? Qualquer obstáculo, qualquer desafio que se apresentar diante de você, procure superá-los em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Amém? Quantos sonhadores temos aqui? Nenhum, né? Parece. Quantos sonhadores temos aqui? Amém. Aleluia. Você crê que esse sonho pode se tornar realidade? Amém. Vamos orar? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos agora. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Levanta as tuas mãos para o Pai. Oh, glória. Amado Deus, bendito Senhor. Eis-nos aqui, Pai. E levantamos as nossas mãos como sinal de que nós cremos em teus sonhos na nossa vida. Que nós cremos, ó Pai, que as promessas que tu tens para nós, cada uma delas vão se realizar para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que qualquer obstáculo que possa aparecer diante de nós possamos, meu Deus, ó Pai querido, passar por esses obstáculos com a nossa fé firmada em Ti. Visita cada um que aqui está, Pai. Esse sonho deste jovem, desta mulher, deste homem aqui. Ó Deus querido, faz com que aconteça. Realiza os sonhos da família neste lugar. Realiza os nossos sonhos pessoais que estão firmados com a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nos capacita. Que dentro de nós, Senhor, essa capacidade de sonhar, ela esteja ardendo dentro do nosso coração. Ó Deus querido, porque não há nada que seja impossível para Ti. Nós
Nós resistimos à inveja, nós resistimos à rejeição, nós resistimos às mudanças e às tentações, em nome de Jesus, porque mesmo que esses obstáculos venham sobre nós, nós vamos passar por cima, nós vamos ficar firmados na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Realiza os nossos sonhos, ó Deus, o sonho desta igreja, o sonho, Pai, de ganhar muitas almas para Ti, o sonho de ter discípulos, ó Pai, firmados cada vez mais na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia, glória a Jesus. E assim damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor e toda a adoração e toda a exaltação ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é digno de receber de nós tudo, 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 o nosso amor e a nossa gratidão. Aleluia! Amém, igreja! Amém, sonhadores do Senhor! Você pode dar um forte aplauso ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mais forte é para Jesus, né? Mais forte. Glória a Deus. E eu creio. 2020 ainda não terminou. Ainda temos aí acho que uns 15 dias ou mais. E vamos crer que esse ano sonhos ainda podem ser realizados. Amém? Em nome de Jesus. Agora nós vamos ter uma apresentação das nossas crianças. Aleluia. Mas eu quero fazer uma pergunta. Se tem alguém aqui que não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e você queira fazer essa entrega, eu quero orar por você nesta noite em nome de Jesus. Tem alguém aqui? Se tiver, você depois da apresentação das nossas crianças pode nos procurar. Nós vamos orar pela sua vida. Para a glória de Deus. Rodrigo, tu pode se afastar esses microfones um pouquinho. Amém? Hoje, dia 13 de dezembro, é comemorado o Dia da Bíblia. E esse livro muito importante para a gente, como cristãos, né? Não só para nós cristãos, mas todos aqueles que querem prosperar em sua vida, conhecer o nosso Deus verdadeiro, o nosso Deus vivo, deveria conhecer essa Bíblia que é linda, esse livro que é lindo, que é muito importante, cheio de amor do nosso Pai por nós, amém? E nós do Ministério Infantil, vamos homenagear esse dia com a pequena apresentação das nossas crianças, amém? Eu vou chamar para vocês aqui algumas Bíblias, que eu tenho certeza que alguns de vocês têm em casa, pelo menos uma delas é para a gente ter, amém? E as outras nós já tivemos, né? Muitas tem por aqui. E eu vou chamar a primeira Bíblia, que é a Bíblia triste. Vem, Bíblia triste. Oh, meu Deus. Tadinha dessa Bíblia. Tão triste. Por que ela está triste? Segura o microfone. Eu sou a Bíblia triste. Eu sou a Bíblia esquecida. Vivo triste em meu lar. Meus donos vão para a igreja, esquecem de me levar. Tadinha. Pronto, vai ficar ali no cantinho aí. Tadinha, né, gente? Agora a gente vai chamar uma Bíblia. Que Bíbliazinha eca, gente? É uma Bíblia suja. Oh, vem, Bíblia suja. Vem aqui que a gente vai te limpar. Eu sou a Bíblia suja. Meu dono me deixa na estante aberta no Salmo 91, pegando poeira constante. Agora eu vou chamar aquela Bíblia bem velhinha, aquela primeira Bíblia que a gente ganha, que é a Bíblia rasgada. Vem, Bíblia rasgada. Segura o microfone que a tia vai ajudar. Bota bem pertinho da boca.
Eu sou a Bíblia rasgada. Eu sou a Bíblia rasgada. Dentro de mim está escrito. Dentro de mim está Que escrito sou como uma espada. que sou como uma espada. Mas minha dona me usa. Mas minha dona me usa Para no seu filho dar pancada. para não ser o filho da pancada. Meu Deus. Não façam isso. Agora eu vou chamar aquela Bíblia que costuma aparecer aqui de vez em quando pelas cadeiras da igreja, que é a Bíblia esquecida. Vem, Bíblia esquecida. Amém. Bota bem pertinho da boca o microfone, tá bom? Bíblia esquecida, eu sou a Bíblia mais famosa e sei que de mim agora vão se lembrar da Bíblia esquecida na igreja após o culto terminar. Agora eu vou chamar a nossa Bíblia, que todo mundo tem em casa, pelo menos eu tenho. Eu tenho certeza que você também tem. A Bíblia Feliz. Vem, Bíblia Feliz! Ê! Muitas Bíblias felizes, amém? Eu sou a Bíblia feliz, vivo sempre que sou desejada. Meu dono me carrega com orgulho, pois os crentes são a espada. Agora a gente vai cantar, Vinícius. Segura para cantar. Vamos cantar agora. Agora a gente vai cantar. Agora a gente vai cantar uma musiquinha para a Bíblia. Amém? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Amém. Essa foi uma pequena homenagem. Prontinho. Gente, canta, vai, canta. Canta, vai. Canta. Canta, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Passa a hora. Canta. Passa. Leia a Bíblia. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia. Faça oração. Se quiser. Pra crescer. Amém. Vamos, vamos. Pode descer, vamos ver. Com cuidado, tá bom? Amém. Glória a Deus, hein, amados. Dia da Bíblia, né? Tão importante, queridos. Tão importante porque foi através dessa palavra poderosa que nós fomos resgatados e estamos aqui hoje. Semana passada teve a carreata, o Dia da Bíblia aqui no Metrópole. E nós terminamos lá na pracinha, lá do 10. E foi assim uma comemoração muito linda. E eu creio que no próximo ano, a comemoração vai ser muito maior. Amém, queridos? Eu conto com toda a igreja. Eu quero que toda a comunidade que está do 2 esteja lá, nós estejamos todos juntos lá, para celebrar esse dia. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento. Vamos levantar nossas mãos para o Pai. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor derrame da luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. Te dê a paz que excede a todo entendimento. A paz que só conseguimos através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, que você possa ter a melhor final de semana da sua vida na presença do Senhor. Vão em paz.